Olá, meu amigo e minha amiga pescador e pescadora de todo o Brasil. Tá começando mais um Pô de Pesca aqui pelo canal Network Play, para o Brasil, para o mundo, para o nosso Amazonas, o estado das águas, né? E você pode conferir com a gente tudo no YouTube através do canal Network Play, o Pô de Pesca. Hoje com um convidado super especial, né? Eu trago daqui a pouquinho, vai bater um papo com a gente aqui, meu amigo Massami Miki, ele que foi vereador do município de Manaus, deputado federal, foi presidente do IDAM, né, na gestão Amazonino Mendes, na gestão Davi Almeida, perdão, e, consequentemente, teve um trabalho muito grande, né, no setor primário e tem um conhecimento muito grande sobre pesca e aquicultura em todo o estado do Amazonas. Mas antes eu queria convidar você para apertar o sininho aí e compartilhar também com a gente esse Pô de Pesca para todo o estado do Amazonas, para todo o Brasil, para você conhecer as notícias sobre a pesca, a piscicultura do estado do Amazonas. E aí, antes de começar a entrevista, quero agradecer aqui imensamente a Prefeitura de Barcelos, o prefeito Radinho, pela primeira Copa de Pesca Esportiva, um sucesso total. Quem quiser acompanhar as notícias vai estar com a gente no Hora H do Agro, onde vai ter o noticiário sobre as entregas, uma premiação milionária, né? Mais de R$100 mil em prêmios para os pescadores. Foram 26 duplas, inclusive de países, né? Da Argentina, da Bolívia, estiveram lá presentes lá em Barcelos para pegar os gigantes do Rio Negro, os tucunarés. E foi uma parceria muito legal com a participação da Amazonas Tour, também da Secretaria de Esporte e também do IPAAM, né, e da SEMA, ou seja, participação total do governo do estado do Amazonas na pessoa do governador Wilson Lima. Um grande abraço, Radinho. Mandar um abraço especial para o Rafael, da Morada do Peixe. Estivemos lá com o pessoal dos blogs, fazendo o dia do pescado, a semana do pescado, comendo um super tambaqui bem assado, bem produzido lá pelo Rafa e pela sua equipe, e também divulgando. Lembrando que a semana do pescado, né, você pode entrar no site, no Instagram da CEPRA, Secretaria de Estado de Pesca e Cultura. Lá tem vários restaurantes que tem desconto, ou seja, você quer consumir, comer um peixe na semana do pescado com desconto mais barato, procura lá o Instagram da CEPA, @cepa-am, né, e você vai ficar sabendo lá os restaurantes em Manaus que tem descontos para a semana do pescado, que vai estar desde o dia 1º de setembro até o dia 15. Mandar um alô especial para o prefeito Gerlando de Lábrea, né, rolou lá a pesca esportiva na Festa do Sol. Também dia 14 agora vai ter Quari com o prefeito Adail, né? Vamos estar em Quari, lá na pesca esportiva no campeonato. E também mandar um alô especial para o Nixon Marreira de Tefé, que foi o primeiro campeonato de pesca esportiva que teve esse mês. Portanto, olha só, já teve Tefé, Amigos do Tarumã em Manaus, meu amigo Bessa no comando, foi um sucesso total no dia 30. Depois Copa do Brasil em Barcelos. Aí teve Gerlando em Lábrea e agora vamos ter dia 14 Quari. Legal? Bacana? Então um abraço a todos aí que curtem a pesca esportiva. Mas eu vou voltar agora para a pesca industrial, a pesca manejada. Vamos falar de questão de frigorífico, vamos falar questão de aquicultura. Eu estou aqui com o Massami Miki e a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto, Massami, é: quem é o Massami Miki? Da onde veio o Massami Miki para começar essa história? Eu sei que você não é do estado do Amazonas, mas você começou em algum lugar, em algum estado e veio para cá e aí se tornou, fez essa trajetória linda na política do estado. É verdade. Primeiramente, é um prazer estar aqui no Pô de Pesca. Agradecer aqui o convite do secretário Alessandro Cohen. Ele pergunta de onde veio, né? Eu tenho uma origem japonesa, né? Meus pais são imigrantes que imigraram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, porque no Japão, apesar de meu pai ter sido professor, minha mãe enfermeira formada, passavam fome no Japão após a guerra, né? Pós-guerra, a alimentação era deficitária, né? E aproveitando a oportunidade que o Brasil já tinha aberto a imigração, porque pouca gente que não sabe da história, por que houve a imigração japonesa no Brasil, né? Porque quando os escravos foram libertados pela Lei Áurea, né, o que aconteceu? Os escravos ficaram livres, saíram das fazendas, dos donos dos feudais, do dono dos engenhos ricos, né, das fazendas. Aí não tinha mão de obra para substituir os escravos.
Aí foi a oportunidade que o Japão passava por uma crise muito grande naquela época, e aí os japoneses vieram fazer a imigração para trabalhar no lugar da mão de obra dos escravos nos cafezais, né? Assim começou a imigração japonesa, né? Os japoneses tiveram uma contribuição muito grande no setor primário, porque eram diferentes dos outros imigrantes. Quando já pessoas que vieram depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteciam? Eram preparados para vir para o Brasil estudando o solo, a geografia, né? E aí existiam 2 pontos de imigração japonesa no Brasil. Um era Porto de Santos, né? E outra era aqui na região norte, que era Porto de Belém. Aí a minha avó, ela era professora de culinária no Japão, disse o seguinte: nós vamos para o Brasil, mas vamos escolher o lugar que seja farto em alimentação. Ela leu na literatura que no Brasil, no Amazonas, na Amazônia brasileira, tinha um banana chamado pacovan. Sim. Que essa banana existe até hoje, que é a banana que nós comemos, banana verde, meio maduro, banana amadurecida, né? Banana pacovan é que mata a fome não só do branco, do negro, do povos originários, todos eles utilizam a banana pacovan, no Amazonas, né? E aí leu na literatura, a minha avó disse, vamos para o Amazonas. Pronto. Chegaram no Pará e o único trabalho que tinha para minha família lá, eu não era nascido ainda, claro, né? Não era. Os meus pais colocaram a poronga na cabeça, foi cortar a borracha na Fordlândia, aonde o fundador da marca Ford do carro, que é chamado Henlin Ford, fez a maior fazenda de borracha na Amazônia, que foi no distrito de Santarém, no lugar chamado Belterra, né? Que fica a uns 30 e poucos quilômetros aí da cidade de Santarém, aonde teve aí uma grande investimento americano da Henlin Ford. Só que Henlin Ford nunca chegou a conhecer o seu investimento na Amazônia por causa da malária na época, tudo mais, essas adversidades fizeram com que não viesse. E o projeto estava tendo uma continuidade, mas na época, depois disso, o Território Federal de Roraima estava precisando de algum imigrante japonês que fizesse a agricultura lá em Roraima. Aí os meus pais foram para Roraima e lá eu nasci numa aldeia, que hoje pertence à aldeia lá, que é uma região chamada região de Itaiano, que pertence hoje a uma área totalmente área indígena, né? Fica no município de Alto Alegre. Estava com 5 anos de idade, lá em Boa Vista. Não tinha escola dentro da aldeia. Meus pais eram professores, minha mãe nível superior. Eu disse, vamos então para o lugar que possamos dar educação para os filhos. Eu tinha 5 anos de idade, meus pais resolveram em 67, na época da implantação da Zona Franca de Manaus, mas tinha uma opção já, porque em Belém já tinha um hospital Nipo, que já tinha uma colônia japonesa forte em Belém. Como minha mãe era enfermeira, tinha uma oportunidade de trabalhar, né, no hospital Nipo lá. Mas aqui também estavam precisando de uma pessoa que tivesse uma cultura, que estava fundando a primeira cooperativa dos japoneses aqui na estrada Manaus-Taquatiara. Aí convidaram meu pai para que ele fosse ser gerente dessa cooperativa, onde chegou a ser presidente várias vezes, meu pai, para poder fazer vários convênios e cooperação técnica com o governo japonês, porque ele era professor, tinha redação, e aí acabei aí me criando na colônia japonesa, meus estudos foram na estrada Manaus-Taquatiara, depois vim estudar na cidade de Manaus, eu cursei boas escolas, né? Eu agradeço até hoje, quando eu vim estudar em Manaus, o Mário Frota era deputado federal do primeiro mandato, me deu uma bolsa de estudo quando eu estava com 11 anos de idade, fui estudar no Idanelson. Depois eu cursei a Universidade Federal do Amazonas, sou engenheiro agrônomo por formação. Depois que me tornei vida pública, eu me tornei advogado, depois me tornei professor de ciências políticas, especializado na CEUB lá de Brasília, né? E tive 5 mandatos de vereador na cidade de Manaus, fui deputado federal como suplente, mas cheguei a assumir. Chegou a assumir, eu me lembro. Já fui prefeito de Manaus 2 vezes, então, na época do Amazonino, eu era vice-presidente da Câmara, cheguei a assumir a prefeitura de Manaus 2 vezes. Fui presidente de DAN no governo do Davi Almeida. Fui funcionário da Suframa durante 15 anos, onde eu aprendi lá a analisar projetos agropecuários, projetos agroindustriais e projetos também técnico-econômico. E, por último, o setor que eu trabalhei foi
Coordenadoria de Assuntos Econômicos Estratégicos da SUFRAMA, né? Então, eu tive assim uma vida voltada no setor, diria assim, produtivo, né? Onde tive a oportunidade de também ser consultor das grandes empresas, como da Motor Honda, fui consultor da Panasonic do Brasil, estive dando consultoria institucional 10 anos para a diretoria da Samsung, né? Também fui consultor da Yamaha, né? Nessas grandes implantações, implantação né? Empresas. E hoje recebo alguns convites ultimamente. Mês passado eu tive na China a convite de umas grandes empresas para falar sobre a questão estratégica, principalmente sobre os incentivos da nossa Zona Franca, sobre a segurança jurídica e também falar da logística, que como funciona essa estrutura e a estratégia não só para a importação dos produtos, para fazer a produção, assim como ela poderá ser exportada para os outros países. Esse é o Massami Miki. Sim, e é importante falar, Massami, e dar valor à sua origem familiar, né, japonesa, e dar os parabéns, assim, pela uma grande história, né, porque, na verdade, é uma história de atravessar o mundo e vir para cá. Entrou no seu sangue o setor primário, vamos lá, borracha, entrou, de certa forma, colônia japonesa deve ter passado pela malva, pela juta, você desenvolveu, foi engenheiro agrônomo, exerceu o papel no IDAM, e aí vem a grande pergunta, onde é que entrou a pesca e a aquicultura na sua vida? Quando é que você teve esse contato com a pesca e a aquicultura aí? Olha, a pesca é porque nós, orientais, nós consumimos muita pesca, porque o japonês só perde para o povo amazonense, que come muito mais peixe per capita do que o povo japonês, né? Mas assim, eu vou lhe contar uma história aqui, e ontem eu estava contando essa história, assim, porque eu estava no meio de pessoas, assim, muito esclarecidas, e eu estava no meio de um empresário, aí tinha um osso, né? Estava no meio de um empresário muito forte no Amazonas, aí eu disse, isso aqui é uma língua de pirata. Aí eu fui mexendo no saquinho dele. Aí disse, você sabe o que é isso? Aí eu disse, não sei. Por isso que eu sou curioso de saber. Ele disse, isso aqui é a costela do peixe-boi. Quando fui pegar o pedaço do osso do peixe-boi, a costela, ela pesa talvez mais do que a densidade do que o ferro. E bate assim, faz um barulho, né? Porque ela tem uma característica diferenciada. Aí eu falei, olha, você sabe que eu estudei, eu gosto da aquicultura e da piscicultura, a aquicultura de modo geral também, porque é uma coisa apaixonante. Aí ele disse, mas por que... Aí eu disse assim, você andou comendo peixe-boi? Eu perguntei, ele disse assim, eu comi peixe-boi uma vez só, mas você não deveria comer, né? Sabe que a carne é saborosa, é diferenciado. Aí eu fui explicar por que você não deveria, toda vez que tiver alguém matando o peixe-boi, diga para não fazer isso. Porque o peixe-boi é um peixe importante dentro da cadeia alimentar, né? Aí eu disse assim, aí perguntou, mas por quê? Porque os peixes herbívoros, como jaraqui, como branquinha, como curimatã e outros peixes aí menores, eles dependem de comer as fezes do peixe-boi, né? Porque peixe-boi vai e come as ervas, as gramíneas, ou seja, né, os capins, em outras palavras mais simplificado, o que existe no lago, e vai fazer as fezes. E aquelas fezes os peixes menores vão se alimentar para poder sobreviver, né? Aí eu disse assim, você sabe qual é a quantidade que um peixe-boi de 100 quilos digere de massa verde por dia? Aí disse, não sei. Pois é, se um peixe-boi pesar 100 quilos, ele vai comer 30 quilos de capim por dia. Aí você não sabia. Então você vê 30 quilos de capim digerido, qual é a quantidade de pescado pequeno que vai consumir essa alimentação para poder reproduzir, né, os peixes menores. Aí disse, mas por que você sabe disso? Porque quando eu era universitário, eu ganhei uma bolsa do CNPq. Aí fui ser estagiário do peixe-boi no INPA. Aí eu me lembro do grande pesquisador chamado Robin Best, canadense, que faleceu aqui em Manaus, acho que morreu de câncer, mas é uma pessoa que foi um grande pioneiro na pesquisa do peixe-boi. Eu me lembro muito bem, eu era a pessoa que pesquisava a digestibilidade do peixe-boi. Ou seja, eu chegava meia-noite com uma lanterna, ia no tanque do peixe-boi, medir qual é a quantidade de fezes que o peixe-boi tinha feito e quanto de capim tinha consumido durante o dia. Então, eu sei a conclusão base de estudo já, base de estudo, né? Eu fazia isso. E aí, outro dia, lá nessa época,
tinha vários peixe-boi lá no INPA e o peixe-boi não se reproduzia. Aí você sabe que nossos irmãos caboclos, eles não têm a ciência do estudo, mas têm a prática da vivência, né? Isso aí, o empirismo, né? Empirismo. E aí, terminado ele navegando, aí, estudando o peixe-boi, disse, não, mas o peixe-boi ele faz a cópula no sentido vertical, não no horizontal. Aí, quando o INPA fez um tanque com a profundidade, acho que acima de 2 metros, quando teve a primeira reprodução do peixe-boi, porque peixe-boi faz amor verticalmente, né? Não faz horizontalmente. Aí tinha que ter mais de 2 metros para poder... profundidade. Pô, que bacana. Cara, isso para mim é fantástico, essas histórias que você está contando e pro teu estudo também, empirismo, porque eu passei por isso. Eu estava, uma vez agora, uns 4 meses, 5 meses atrás, estive em Balbina, olha só. Aí eu fui lá com o Newton lá. E eu fui, quando era moleque, eu pulava naquele lago, não tinha medo do lago lá represado da Balbina, da hidrelétrica. E eu cheguei lá, o pescador estava lá no cantinho, eu comi, almocei, olhei para o pescador, aí eu falei, e aí, quando é que vai dar peixe? Ele falou assim, não, amanhã, 5 horas da manhã, vai dobrar o cardume aqui para a direita, olha. Aí eu fiquei invocado com ele. Vai dormir, vai dobrar o cardume aqui para a direita? Ele é a lua, a posição da lua está ali, o cardume vai dobrar à direita. Rapaz, Massami... E dobrou, dia, né? É a experiência do cara, entendeu? Pode botar, ele falou, pode botar uma malhadeira ali que vai dobrar na direita. Massami, mas me diz uma coisa, Massami, me conta mais aí essa experiência do peixe-boi, mas me conta também, eu acho que tem que ser, é digno de uma história aqui para você contar pra gente, essa experiência no Pô de Pesca. Como é que foi a tua experiência no IDAM? Porque eu acho que o IDAM é importante tu contar a questão do setor primário, como você encontrou naquele momento. Ali era o quê? 2017. 2017, nós estamos em 2025. São 8 anos atrás. Me conta aí essa história, 8 anos atrás aí. Olha, quando eu cheguei, tive a oportunidade, na época o governador interino era Davi Almeida, atual prefeito, me nomeou. Eu falei, olha, eu tenho poucos meses aqui, mas vamos fazer alguma coisa que possa deixar um carimbo, né? O que eu fiz? Primeiramente, como presidente, eu visitei, acho que 19 municípios. E quando eu chegava no determinado município, por exemplo, eu ia lá para... puxa, não me lembro aqui, na Calha do Purus, várias cidades que eu obtive. Beruri, Canutama, Lábrea, também estive em Lábrea. Tapauá? Não, é aqui embaixo, onde tem um amigo que é juiz lá, o Taqueda lá, que eu sempre... onde o Chico Gomes foi o prefeito Pauini? lá. Não, Puxa, sempre a Abdala está por lá, o deputado. Eu vou lembrar o nome. Quando eu cheguei lá, o presidente... No Urucará também, que é próximo daqui, eu me lembro. Eu cheguei Urucará já é para Amazonas. Aqui para Baixo Amazonas, né? Baixo Amazonas, O pessoal dizia assim, olha, a gente faz tanto tempo, mais de 10, 15 anos, que a gente nunca vê o presidente de um instituto do IDAM. Como é que você vai fazer um planejamento, né? Tem uma palavra chamada Gemba Genjitsu, né, em japonês, que você, como presidente, como dirigente, você saiba conhecer a situação atual e o local para você fazer um planejamento e conhecer. Né? Aquela mesma história. Você vê que no Japão a administração não existe parede, né, entre gerente, diretor e os analistas, né? Então é aquele paredão tudo aberto, né? Então eu levo esse exemplo dessa administração japonesa. Eu conheci vários municípios e uma das coisas que eu tive assim no olhar na questão do pescado, desde que eu já fui vereador várias vezes, é o seguinte, que a pesca esportiva era uma pesca extremamente importante para o Amazonas, né? Cerca de 30 mil turistas vêm por ano aqui no Amazonas, dependendo da época, por cada estação, vamos dizer assim, mas por cada vez que vem, cada temporada, essa é a palavra, né? Por cada temporada, vem na média de 30 mil turistas. Pode vir menos, pode vir mais. Mas isso é uma média que aporta de turista na cidade de Manaus. E a pesca esportiva do tucunaré, principalmente, que deixa aqui para a nossa cidade cerca de 200 milhões de reais de valor estimado de investimento, ou que eles deixam de recurso na nossa cidade diretamente. Indiretamente isso, contando hotéis, motorista de táxi, restaurante, Uber, colocando todas as despesas indiretas no município, a camareira, o popeiro, guia de pesca, isso deixa 500 milhões de reais, né? Qual é a grande preocupação que sempre tive? Mas este ano
o governador Wilson Lima determinou uma lei que pesca de tucunaré, de pesca grande, é proibido, né? Isso. Agora, quem fiscaliza isso? Porque as pessoas têm que estar conscientes aqui no Amazonas que desde época de 2015, 2016, que eu ouço falar e eu vejo esse movimento da pesca esportiva no Amazonas, o que acontece? Quando você vai na feira do Panaí, na feira aqui da Manaus Moderna, e vê um tucunaré de 4 quilos, 5 quilos, sendo vendido, hoje é vendido por R$100. Aquilo não vale nada. Mas na pesca esportiva, Vale aquela muito, espécie é um vale troféu. 4 mil, 5 mil reais. É isso aí. Não é? É isso aí. Então, ela tem um valor muito importante. Acho que a pesca esportiva tem que ser muito mais valorizada. Essa atividade precisa dar mais infraestrutura. Agora, tem uma coisa, Alessandro, que eu fico triste. Você é secretário e você está fazendo um grande trabalho sobre essas questões, mas o nível de conhecimento de turismo de pesca nacional e internacional, poucos prefeitos que estão no interior do Amazonas, nos municípios do Amazonas, têm noção de quanto ela pode ser progressivamente importante de trazer um investimento para a cidade de Manaus. Entendo, mas eu te entendo. Tá? Eu te entendo. Por exemplo, você citou aqui o Gerlando do Lábrea. Eu tenho um bom relacionamento com o Gerlando. Eu estou tentando fazer um trabalho lá em Lábrea. Estou tentando. E você sabe que lá em Lábrea existe reserva sustentável de pirarucu. Sim. Lá. E as pessoas não conseguem tirar o pirarucu porque o preço não compensa hoje. Pesca manejada lá ao Pesca lago. manejada, né? Aí eu disse, Gerlando, tem que fazer sabe o quê? Vamos estudar uma pesca esportiva de pirarucu na fora da temporada. Vamos ter que fazer um estudo sobre isso, né? Imagine, mas como é que você vai montar essa estrutura lá na cidade de Lábrea? Tem hotel para isso? Como é que você vai formatar isso a nível nacional, nível internacional? Eu me lembro muito bem quando o deputado Orlando Cidade tinha a cidade do Pirarucu aqui, Manacapuru. Eu fui várias vezes naquele lago do Pirarucu e disse, Orlando, deputado, por que o senhor não monta a primeira pesca esportiva de Pirarucu aqui? Mas, infelizmente, ele teve alguns problemas aí com o Ministério Público Federal na época e acabou desativando e ele perdendo, vamos dizer, tesão por aquilo, né? Então, acabou aí largando aquilo de lado. Mas eu acho que é uma saída também de fazer. Eu até fiz uma visita na cidade do Pirarucu, há cerca de um ano atrás, com o Nato da pesca, a gente fez. O Nato está tentando reativar a cidade do Pirarucu. Através de uma cooperativa, através né? de uma cooperativa, Eu mas é uma infraestrutura imensa ali, não é um valor agregado enorme, enfim. A gente está ajudando com o engenheiro de pesca, mas é uma infraestrutura que necessita de muito recurso e realmente tem que ter vários parceiros, acho que só um sozinho assim não consegue a questão da cidade de Pirarucu. E você tem razão. A pesca esportiva, toda vez que a gente tem uma proposta no governo do estado de fazer o circuito de pesca esportiva, são 6 meses, a gente vai tentar fazer 12 municípios agora. O município que vai ser contemplado é o que tem uma rede hoteleira com qualidade, atendimento, piloteiro que fala direitinho com os gringos, trabalha isso aí, esse atendimento, pilota com segurança, com responsabilidade, faz os cursos, enfim. Isso tudo que você falou é de uma experiência fantástica e é do teu próprio conhecimento. E o prefeito Gerlando é um visionário. Eu acho que ele é um cara que ele quer fazer aquilo desenvolver. Me disseram também que Paulo já entrou no game, né? Para querer ter uma campanha de pesca esportiva. O prefeito Renato Afonso nos procurou, chamou lá um cara, um youtuber da pesca para fazer uma consultoria também. E Massami, você também tem um grande conhecimento. Tem vários municípios que estão aí, pô. Quari, posso te falar aqui de cara, Quari, vai ter campeonato de pesca esportiva em Novo Remanso, Tefé, tem Novo Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Parintins, Maués, todos esses municípios. Eles têm o Atumã, que é São Sebastião. São Sebastião Atumã. Agora o prefeito Jander me disseram que vai dar um carro. Parece que é um carro a premiação para o primeiro colocado em pesca esportiva. O negócio está assim. 100 mil, 50 mil de premiação, as coisas estão caminhando. Mas aí tem um outro lado, se você me permitir colocar, é o seguinte, eu vejo muito assim na questão do Pirarucu, por exemplo, porque é o único estado da Federação Brasileira que nós temos a reserva do desenvolvimento sustentável, né, de onde se maneja Pirarucu. Mamirauá. Agora, Mamirauá e outras caídas dos rios, né? Nós temos aqui desde Itacoatiara, tem a Bufari, tem aqui em Uarini, tem aqui na primeira cidade aqui,
depois de Manacapuru, da entrada aqui, como se diz? Anamã, Tem Anamã, Anuri, né? Então, esse município tem. São cerca aí de mais de 100 mil peixes pirarucu que pode ser catalogado e pode ser retirado da água, né? Mas nem todo ano não consegue tirar isso. Por quê? Primeira coisa, tem a questão da ineficiência, muitas das vezes, por falta de planejamento e por talvez a falta de entendimento entre as cooperativas e a própria instituição que libera o selo. Muitas das vezes tem um atraso também na liberação do selo pelo IBAMA, né? Isso ocorre, isso é um fato, né? Outra coisa, o período de defesa ela é muito curta. Nós deveríamos fazer uma lei, porque essa lei de defesa do pirarucu foi ela feita... é permanente agora, é 12 meses. A cota. Agora é quantos meses? Não, agora é o ano. Só pode ser naquele período, né? Naquele período, de novembro, outubro, novembro, dezembro, né? Mas deveria ser 6 meses, pelo menos. Eu defendo isso. Por quê? Porque essa lei foi feita lá em Brasília, na época que o Marcos Barros, que é um médico infectologista de grande nome no Amazonas, ele era presidente nacional do IBAMA no primeiro governo do Lula, né? Agora imagine muita gente que traz o pescado daqui da fronteira, que não é mais Amazonas, de Rondônia, traz aqui da Colômbia, do Peru, não é isso? Entra da água do Rio Branco, aqui de Roraima. E muitas das vezes os pescadores, as pessoas que lidam com a cadeia produtiva, principalmente do pirarucu, que compra pirarucu na comunidade e vende, aí não tem a licença do IBAMA, não tem o selo. Sim. Mas ele trouxe do outro estado. Sim. Né? E acaba caindo aí na fiscalização, paga multa, vai preso, sabe? É um negócio complicado. Então, acho que está na hora de nós parlamentares... No Amazonas tem as cotas e tem que ser respeitadas as cotas. No Amazonas, estou falando. Amazonas, tem a cota, os municípios têm a cota, Iranduba tem uma cota e assim vai. E a Fonte Boa, Jutaí, Maraã, que é o Triângulo do Manejo, que aí as cotas são maiores. E aí o que acontece? Se você não tiver, realmente é prisão. E tu só pode tirar daquele lago ali. A pesca ela é proibida. Tu pode fazer o manejo mesmo. É tirar o pirarucu para tratar ele, para vender ele, para... Aí nós temos um pirarucu do manejo, que é um pirarucu de alta qualidade, mas infelizmente, eu já andei com o presidente do IDAM, isso foi uma grande tristeza, onde eu comecei a dar atenção para esses frigoríficos que foram montados nos governos passados, para abater e dizer que ia processar um pescado que se chama tipo bacalhau do Amazonas. Infelizmente, todos esses frigoríficos, nenhum foram para frente. Concordo. Por quê? Porque o Estado quer meter na iniciativa produtiva. O que o Estado precisa fazer é captar empresário que entenda desse processo e fazer que dê apoio, incentivo empresarialmente. Aí as coisas andavam. Mas hoje esses grandes frigoríficos que foram montados em Fonte Boa, em outros municípios aí na Calha dos Solimões, o que acontece no Calha dos Solimões, a Calha aqui do Purus também, você vê que muitos deles hoje servem de garagem da prefeitura. Infelizmente. Recomeçando, todo mundo recomeçando de novo. Né? Começando. Isso aí, concordo. O que acontece? Aonde eu acho que a cadeia produtiva empresarial é muito importante. Imagine hoje um couro de pirarucu, ela tratada, beneficiada, que nós não temos nenhum curtume em Manaus para fazer isso, né? Porque o único curtume que nós temos hoje fica no ZF1, que abate curtume bovino, que faz o tratamento, mas não temos nenhum curtume no Amazonas que possa fazer o beneficiamento do couro do pirarucu, né? Hoje, esse couro de pirarucu, quando é retirado, alguns frigoríficos que retiram, eles mandam para Rio Grande do Sul ou para Recife, para fazer o tratamento desse couro, volta para Manaus, né? E acabamento não é mais feito em Manaus. Vai para México, vai para outros países que fazem acabamento. Estados Unidos. Então, você vê que um pirarucu hoje, de 50 quilos, se pagar aí R$6 o quilo, dá o quê? 5 vezes 6, R$300 lá, né? Mas lá na comunidade, né? Na comunidade, né? Aí tem a despesa do gelo, despesa do frete, despesa disso, aquilo tal. Mas se um couro do pirarucu de 50 quilos for retirado, vai gastar aí em torno aí de uns R$800, vamos pagar. Ela beneficiado, chega lá nas grandes marcas como Louis Vuitton, isso vale $2.000, $3.000. Dólares. Né? É isso aí. Então, o que nós estamos perdendo? Já fiz um estudo outro dia, eu até apresentei isso para o prefeito Gerlando. Falei, olha, nós temos vários recursos aí no Polo Industrial de Manaus que pode criar, através de uma pesquisa, um desenvolvimento de um processo, né, chamado P&D, né? Podemos buscar isso,
contratar um especialista para isso, que é pouco dinheiro para você montar um curtume aqui no Amazonas. 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares, você monta um curtume que você pode encomendar os maquinários na Itália, onde se produz melhores máquinas. Mas falta política de governo de atrair um case de empresários que possa fazer isso, né? Então, aí, muitas das vezes eu falo, poxa, a gente gostaria muito porque todas as empresas que entram aqui no Polo Industrial de Manaus ou entram no Amazonas, tem uma secretaria em São Paulo de governo que faz a captação de investimentos, né? Então, às vezes eu fico pensando, poxa, a gente poderia colaborar um pouco mais com essas pessoas, né? Abrir um pouco mais o leque de nossa preocupação, de nós levamos essa tendência produtiva aonde o caboclo, nosso irmão ribeirinho, que faz o manejo lá, que muitas das vezes passa o ano, entra ano e não consegue comprar uma rabeta da Honda, porque o sonho dele não é comprar rabeta de segunda, terceira categoria, o sonho do caboclo lá que vive na área de desenvolvimento sustentável é ter um motor da Honda, não é verdade? É? Então, o que acontece? A gente podia ajudar muito mais nisso, né? Eu fico muito feliz que você está na frente disso agora da pesca. Trabalhando muito. E negócio parece que está andando aí, né? Tem um negócio lá em Barcelos que teve aí da pesca esportiva, você estava presente lá, não é? Hoje, agora, nesse exato momento nós estamos gravando aqui o Pô de Pesca com você, está rolando lá o workshop de pesca ornamental, já é um outro tipo de pesca. Já é o cardinal, a cara-disco, né? Nós estamos trabalhando, está tendo workshop de visita realmente, onde estão levando o pessoal da ABLA, que é a Associação Brasileira de Aquarofilia. Eles estão indo lá no lago, ver o bichinho lá no riozinho, como eles pegam, daquele estilo bem artesanal, com as H e tal, tudo mais, enfim. É um negócio muito bacana. Tá rolando lá o workshop de pesca ornamental, um sucesso lá em Barcelos. Mas eu vou fazer mais uma pergunta agora com relação à questão da tua vida pública. Você foi 5 vezes vereador em Manaus. E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Ainda tem muita coisa para fazer na pesca em Manaus, na estrutura? O que tu acha, Massami? Olha, Manaus, ela precisa ter um terminal pesqueiro, né? Quando se fala terminal pesqueiro, não é um terminal assim simples, né? Não é uma balsa flutuante. Não é uma balsa flutuante, não. Terminal pesqueiro onde possa fazer um processamento de um pescado. Mas isso, eu sempre digo que tem que ser uma iniciativa privada, né? Eu não sou a favor de que o governo interfira no setor produtivo. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a questão da liberdade econômica. E aí, quando eu vejo, por exemplo, queria saber qual é a quantidade de resíduo de vísceras de pescado, cabeça de peixe que é colocado no lixo, né? E nós temos já em Manaus algumas fábricas de rações, principalmente no setor de avicultura, que nós dependemos de trazer farinha de osso, farinha de farelo, milho, tudo nós dependemos de trazer de fora. Qual é a quantidade que se joga, talvez chegue tonelada nas feiras de vísceras de pescado, né? Isso poderá virar uma farinha de farinha para complementar a ração. Farelo para aves, né? Para equinos, para bovinos, para aves e assim vai, né? E aí, eu tô sabendo aí que os nossos senadores conseguiram ter um recurso grande para ter um novo porto aqui na cidade de Manaus, né? Eu não sei se está incluso um terminal pesqueiro, né? Porque seria muito importante, né? Esse terminal. Porque, olha só, tem uma coisa interessante, secretário, que eu vejo, é que o município, o Estado, o poder público fiscaliza determinados setor produtivo, mas ele, ao mesmo tempo, abre a guarda para que o livre comércio nas feiras não esteja regulamentado, né? Por exemplo, você vai no supermercado, o supermercado é obrigado a colocar gelo em cima do peixe, botar dentro de um frigorífico o pescado para poder ter seu ambiente refrigerado, para poder manter a segurança alimentar. Você chega na feira aqui em Manaus, tudo é assim, à la vontade, né? Aquilo, muitas das vezes você vai comprar um peixe, mas será que esse peixe não está passado? Será que ela está de consumo humano? Você vê vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, tem um grande amigo meu que ele já foi ao Japão 300 vezes. Ele é um executivo que viaja à China, viaja à Coreia, viaja a Taiwan, é um grande amigo meu. E eu disse... Aí nós fomos lá em Manacapuru, no frigorífico do Chicó, né?
pegamos vários filés de pirarucu e levou para o Japão. A gente ver se conseguia exportar o pirarucu da Amazonas, né? Da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é um pirarucu de alta qualidade, tal. Aí, primeira pergunta que os japoneses fizeram. Quando se retira o pescado pirarucu da água, quanto tempo ele fica fora do gelo? Aí eu disse, muitas horas. Porque não tem estrutura, né? Tem que de frigorificar. Vem de lá no gelo, vem arrastando até chegar Não, em Manacapuru. E aí chega no lugar que o caboclo Não ainda vai anda tratar. quilômetros com pescado na costa, aí chega no flutuante, vai abrir o pescado, Entendo. e pega aquela água do rio ali que muitas das vezes já tem o coliformes fecais por lá. Então, o pescado nunca está 100% seguro da segurança alimentar. Então, nós não conseguimos exportar o pirarucu para o Japão. Entendi. Entendeu? Então, o que o Estado precisa fazer? Né? O Estado precisa focar essa questão, por exemplo, existem algumas fundações aí que falam da Fundo Amazônia, que bota recurso, etc. Meu irmão, pega essas fundações. Meu irmão, é o seguinte, você vai fazer isso aqui, vai fazer uma balsa, né? Parece que faz, não sei se está fazendo isso, mas eu não tenho contato com a Fundação Amazônia Sustentável, mas ultimamente uma pessoa me falou que eles estão fazendo um projeto desse nível. Cria-se a balsa frigorificado igual o navio pesqueiro. Vai na comunidade onde tem o pescado para que possa matar aquele pescado. E aí o que acontece? Poxa, vinha um pescado de alta qualidade, o que acontece? O comunitário lá poderá ter um recurso melhor. Tem essa balsa que você está falando aí, tem essa balsa para açaí. Pois é. Você sabe qual é o grande problema do açaí, né? É. Ocorreu, né? Era isso. Açaí foi montado aqui pelo seu Irani Bertolini, uma balsa aí que processa, parece que 30 toneladas de açaí por dia. Eu conheço balsa, né? E a balsa de açaí, eles entravam no Calha do Rio e faziam o processamento, já vinha tudo empacotado. Quando eles começaram a entrar nas comunidades lá do Pará, aí começaram a botar fiscalização em cima. Um dos grandes problemas, que me parece, eu não tenho certeza disso, mas eu ouvi falar, é um informe que eu tenho, não é informação, eu tenho um informe sobre isso, que nesse projeto desse açaí que aconteceu, o que aconteceu? Eles não colocaram, pegaram assim, ó, aonde que vai o resíduo do açaí? O caroço. Como é que queima isso? Então, parece que me faltou esse processo e pegaram por isso e a balsa está parada até hoje, agora. Né? Infelizmente, é uma balsa que o empresário, o seu Irani Bertolini, um grande empresário na área de transporte, que nós da Zona Franca de Manaus devemos muito a ele pela desbravatura que ele teve, né? Super, né? De desenvolver, né? Principalmente a logística, né? No setor fluvial no Amazonas, né? Mas são coisas assim que a Amazonas tem muito entrave. O que acontece no Amazonas, né? É que nós não sentamos na mesma mesa e nós não convergimos as mesmas ideias. Tem gente puxando para cá, tem gente dando ideia para lá, para cá, né? Um exemplo do Pará, que eu admiro, né? Os paraenses, tenho que dizer isso. Turismo no Pará, quando lá fora, no exterior, quero conhecer a Amazônia, o pessoal vai para onde? Para o Pará. Quero conhecer a culinária do Amazonas, vai para onde? Para o Pará, né? Quando você vê grandes pessoas que fazem o programa no YouTube, como Anthony Gourmet, sobre como se diz, sobre a culinária mundial, onde que ele vai falar sobre a culinária do pirarucu? Ele vai fazer no Pará, né? Por quê? Porque no Pará eles têm um acordo empresarial no setor de turismo. Independente do governo, quem seja governo A, governo B, governo C, governo D, eles se juntam empresarialmente e fazem um planejamento estratégico de 20 anos. É por isso que o turismo no Pará bomba, né? É verdade. Deixa eu te falar, Massami, para encerrar aí o nosso tempo, nós estamos caminhando já para 1 hora, Massami Miki no futuro. Rapaz, me disseram que o Massami pode ser candidato a deputado federal, pode ser candidato a deputado estadual, está com o nome à disposição para o povo julgar ano que vem na eleição. E também já ouvi muito dizendo que o Massami pode assumir uma cadeira aí no estado. Como é que está isso aí? Olha só, primeiramente eu agradeço muito o deputado federal Silas Câmara, né? Deputado que, o filho dele, o Heber Câmara, que me deu esse espaço de estar aqui, apresentando aqui o Jornal da Manhã, através do Jovem Pan News, todas as manhãs. E o deputado Silas me fez um convite para que
eu pudesse, pelo menos, entrar nas fileiras para ser do republicano, para poder, pelo menos... Mas que time, hein, cara? Como diz, Dá um sabe timaço, para quê? hein? Pelo menos servir o café na cozinha, né? Não, tá um timaço. E aí o deputado, com a sua articulação, que o deputado Silas é um homem assim muito articulado, né? Um homem que já tem 7 mandatos de deputado federal, acompanha a vida política dele, né? Uma pessoa que navega todas as esferas de Brasília, né? Do poder da República. Isso é muito importante. E me convidou e me levou até ao presidente nacional do Republicano, o deputado federal Marcos Pereira, que o Republicano é um partido que já fez 20 anos, Isso. é um partido que tem uma história também, né, na formação, na questão socioeconômica, sociopolítica, né, do Brasil. E lá eu recebi um convite oficial não só do deputado, também do deputado federal Marcos Pereira, né? E o Marcos Pereira, ele falou assim, olha, eu faço questão de ir ao Amazonas, fazer a filiação também das fileiras das pessoas que pretendem assinar a ficha do Republicano. A minha ficha está praticamente já 90% dentro do Republicano, né? Falta, acho que os 2 deputados, o deputado Silas Câmaras e o deputado Marco Pereira, endossarem a minha filiação. Eu estou nesse aguardo, né? Na verdade, ia ser essa semana, mas teve outro contratempo, que o deputado está muito corrido aí no interior do Amazonas, ele está com uma agenda muito corrida. E eu recebi ontem, inclusive, conversei com o Coronel Menezes, que também é uma das pessoas que o deputado Silas convidou, né? Isso. E ontem eu tive uma notícia extraoficialmente que, meado de outubro, o presidente nacional, falta marcar a data, ajustar juntamente com o deputado Silas Câmara, para que façamos um evento da nossa filiação no Republicano. Meu nome está à disposição, né? Sou um soldado, já fui presidente de um partido, já fundei um partido a nível nacional, é o PSL, que o Bolsonaro foi presidente pelo PSL. Fui vice-presidente nacional durante 18 anos, fui presidente regional durante 18 anos, já fui dirigente, sei como é que se dirige um partido, né? Agora, republicano é outro nível, né? É um partido que tem aí é um partido que tem vários deputados importantes, 50 deputados federais, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é do Republicano, né? Então você vê que é um partido de alto quilate. E eu serei um soldado. O que o partido me determinar, diz, olha, você vai aqui cuidar de você ser o cozinheiro do partido aqui, para você fazer um yakisoba, você fazer um sushi, eu vou estar lá na cozinha. Mas vocês, olha, você vai pilotar agora motor de popa para o secretário Cohen chegar lá em Parintins para fazer a festa. Vai pilotando, vamos no GPS. olha só esse timaço, Silas Câmara, né? Adail Filho, Arthur Vigílio, Massami Menezes, Coronel Menezes, João Carlos, João Luiz, Maiara Pinheiro, Conceição Sampaio, meu irmão, um timaço que tem que respeitar aí. Nós temos pelo menos aí 8 deputados federais, uma chapa de 8 completa já, e já preparando 5 nomes para estadual. Ou seja, a gente vai ter no mínimo aí brigar por 3, 4 vagas de federal e 3, 4 vagas de estadual. 8 parlamentares. E a probabilidade, né? A gente não descarta, ninguém quer isso, a direita está unida, mas se for o plano B, o republicano disputar a nível nacional, nós temos aí o nosso governador de São Paulo aí que está... Olha, eu sempre digo o seguinte, por exemplo, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo, né? Sempre eu digo isso. Mas, para o Amazonas, o presidente Lula, ele foi muito importante nessa transição da turbulência da Zona Franca de Manaus. O que nós temos de estabilidade jurídica, nós devemos ao governo do presidente Lula. Tá? Isso é um fato. Assim como, muitas das vezes, as pessoas não sabem, no governo do presidente Bolsonaro, eles todos os dias tiravam assim, tiravam os incentivos de algum segmento, né? Chegou uma hora que nós íamos perder muita coisa. Aí aí entra uma história que pouca gente sabe que eu vou falar aqui. Isso aqui é história, isso aqui é um fato para se entenderem, né?
O Bosco Saraiva era deputado federal pela Solidariedade, partido do Paulinho da Força. E o Paulinho da Força eu conheço desde antes de ele ser deputado federal, né? E já veio aqui várias vezes, quando no meu primeiro mandato de vereador, a gente tinha uma relação muito boa sobre questão sindical também, tudo mais, que eu estudo esse segmento também. E aí, o Bosco pediu do Paulinho da Força para utilizar o Partido da Solidariedade para entrar com uma ação, né, no Supremo Tribunal Federal para assegurar a Zona Franca de Manaus no governo do Bolsonaro. Porque senão, Paulo Guedes estava acabando com a nossa Zona Franca. Não havia nenhuma empresa mais naquela época. Aí, esse ministro, que é o Alexandre de Moraes, ele deu a sentença favorável da Zona Franca de Manaus. Pouca gente sabe disso, tá? E aí, o Bosco utilizou do mandato dele de deputado federal, logicamente com o apoio de todos os parlamentares da daqui, bancada do Amazonas, da bancada do Amazonas, mais o Partido da Solidariedade, o 77, foi muito importante. E um dos motivos que o Bosco está hoje na SUFRAMA. Sim, pela luta, Entendeu? né? Pela luta também que teve de defender a Zona Franca e tal. Não é que ele vem fazendo um bom trabalho, né? Bom, com certeza. Queria mandar aqui um alô especial aqui para o Bosco Saraiva, superintendente da SUFRAMA. Tive a oportunidade de ser 5 anos superintendente de Patrimônio da União, sei como é que é. Eu fui 2 de Michel Temer e fui 3 de Bolsonaro, Massami. Tive 2 anos com o Michel Temer na SPU e depois 3 anos com o Bolsonaro. Bem, o tempo passou, estamos chegando ao final aqui de mais uma entrevista. Você também pode deixar o seu like, pode deixar seu comentário, curtir o sininho aí para sempre curtir os nossos podcasts, Podpesca, que toda semana tem. Aqui foi um prazer estar com o Massami. Massami, obrigado aí pela tua aula, que você deu uma aula aqui hoje no Podpesca, hein? Conhecimento é pouco, é a tua experiência é muito grande. É assim, né? A gente vai estudando, né? Por exemplo, se for discutir o setor da avicultura, como é importante para o Amazonas, como falta fazermos também para a avicultura, né? E a questão da pesca também, todo dia você frequenta, frequentemente você tem desafios e mais desafios. Era para nós estarmos na questão da piscicultura muito mais bem avançadas. Sim, com certeza. Aqui, né? Mas, infelizmente, existe um segmento, assim, o setor primário é diferente de outros setores, né? Por exemplo, quando tem várias entidades no segmento que tem várias interferências políticas diferenciadas, isso acaba, muitas das vezes, atrasando o desenvolvimento, né? Era importante que uma secretaria que comanda o setor primário e seus demais entidades que estão vinculadas a ela tivesse uma unidade, converger as mesmas ideias e mesma política pública para que o produtor, que possa o segmento e o setor possa ser desenvolvido. Isso que eu penso, mas um dia isso vai acontecer. Beleza, esse foi o Massami Mick aqui e eu prometo para você que na próxima semana a gente vai estar de volta aqui no Network Play, no Podpesca. Então me espera, quarta-feira nós estamos aí com certeza e vai reprisar todo final de semana. Tá bom? Um grande abraço a todos, afinal de contas, nós somos do povo da água. Até lá.